lugar, apresentamos o teu servo na tua presença. Obrigado pela tua glória, pelo manifestar do teu Espírito. Nós não somos nada sem a tua presença. Nós dependemos do teu Santo Espírito para que haja cura, para que haja avivamento, para que haja porta aberta, para que haja restauração, para que haja salvação e para que haja o manifestar da tua presença. Nós dependemos de ti. Aqui tu tem liberdade de operar sobre esta casa, que aqui nós venhamos prestar um culto e venha ser um ambiente de adoração, aonde tu sinta-se à vontade, Espírito Santo, sobre esta casa, sobre este lugar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Fica, amada igreja, abre suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9. Versículo de número 9 ao número 20. Vamos fazendo a leitura no livro. Amém? Que o texto diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombetas, que dizia: escreva no livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com que uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como de lã, tão brancos quanto a neve. E o seu bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o dia o seu furor. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do Hades. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente iniciar o nosso estudo. Esta leitura é uma passagem-chave do nosso estudo para que nós venhamos compreender. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, nós colocamos aqui as nossas vidas, Senhor, perante a Tua face. Espírito Santo, venha até nós com entendimento, discernimento e sabedoria da Tua palavra. Entrega-nos agora a revelação deste livro, que o Teu Espírito Santo venha nos direcionar, que principalmente, ó Pai, o Senhor venha colocar as palavras sobre a minha boca, palavras, ó Pai, no qual eu não vinha recordar, o Senhor vinha me lembrar, meu Pai, para que este estudo, Senhor, ele não venha ficar dúvidas, não venha criar interrogações na cabeça daqueles que estão por ouvir, meu Pai. Que o Senhor venha colocar as palavras certas sobre a minha boca e as Tuas mãos estejam estendidas sobre as nossas vidas. Amém. A igreja pode se assentar. E quem tivesse como marcar algumas palavras-chave
nestes versículos que a gente vai ler, os irmãos marcassem, porque tem essas palavras, tem como simbologias nesse estudo, no qual nós vamos abordar agora neste material que nós vamos adentrar. Capítulo passado, no estudo passado, ficou algumas coisas, mas hoje eu fui repassá-los e ele não tem tanta coisa que dá para que precisa a gente voltar lá atrás para repassá-lo novamente. Os irmãos depois dão uma lida lá, dão uma repassada, mas vamos seguir para frente para a lição de número 4. E para a gente entrar para essa lição de número 4, a gente precisa marcar a nossa Bíblia, essas palavras-chave, para que nós venhamos ter a interpretação e o significado destas palavras no estudo. No versículo de número 10, terá como trombetas: escreva um livro. Essas palavras são palavras-chave que os 7 candelabros de ouro, Filho do Homem, são palavras que a igreja marcasse por causa da palavra de Deus. Mas uma das primeiras, bem no início, João, irmão e companheiro na tribulação. Por que companheiro e irmão na tribulação? São algumas coisas que a gente vai estudar. O foco do estudo é os candelabros. E candeiros. Diz que é a mesma coisa, mas tem um significado similar. Amém? Nós paramos no versículo de número 18, né? Vamos ler o versículo de número 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, aqui no texto, o próprio texto já se explica o significado das estrelas e os candelabros. 7 candelabros, 7 igrejas, 7 estrelas, 7 anjos da igreja, 7 pastores. Amém? Passamos pela Bíblia. Vamos dar entrada agora no nosso material. Lição de número 4, página 14. Não vou fazer a menção aqui na abertura do material, porque elas é o mesmo que nós deu no material antigo. Nós vamos pular lá já para os versículos do material. João, na ilha de Patmos, ouviu uma grande voz. Capítulo de número 1, versículo 9 ao 11. João, irmão e companheiro na tribulação, ao invés de destacar a sua posição de autoridade ou o seu privilégio de comunhão íntima com Jesus, o autor deste livro procura se identificar com os seus leitores e ouvintes. Ele se descreve como o irmão deles e companheiros no sofrimento que os fiéis sofriam. Lembrando aqui, irmãos, que João estava escrevendo a carta para as 7 igrejas. João foi direcionado pelo anjo a escrever as cartas que iam ser enviadas para as igrejas como repreensão dos seus pecados e de suas falhas. Então, João escreve primeiramente esse texto
para as igrejas, para os anjos daquelas denominações de cada local. E consequentemente fica essas escrituras para nós também. Nesta descrição, João frisa os mesmos fatos essenciais para a vitória dos ouvintes. Passariam por tribulação como súditos do Rei de Cristo e venceriam com sua perseverança e a confiança no Senhor Jesus. Quando João se diz companheiro na tribulação, ele refere-se à sua própria circunstância, onde João é exilado em uma ilha sozinho, sem mais ninguém, para morrer sozinho. Creio eu que quando eles levam João para a ilha de Patmos, não deixam nem mesmo mantimento para João, mas creio que João ele é sustentado pelas mãos do Senhor. Ele se achou na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. João não explica o sentido destas palavras. Tradicionalmente, entende-se que João fosse banido à ilha de Patmos por causa de sua fé. No fim do terceiro século, Victorinos disse que João escreveu o Apocalipse em Patmos, para onde foi banido por Domiciano, o imperador romano de 81 a 96 depois de Cristo. A questão da data do livro será considerada em outras lições. O local citado, Patmos, é uma pequena ilha no mar de Egeu, perto de Éfeso, para onde os romanos exilavam alguns condenados. Capítulo 1, versículo de número 10, tem mais algumas citações, mas importante do que a sua circunstância física, João descreve a sua situação espiritual. Achei-me em espírito. As visões que ele revela não foram vistas com olhos humanos e não eram meramente imaginações do próprio homem. Ele as reconhece como revelações vindas de Deus a um servo que se dedicou ao Senhor durante as longas décadas de sua vida. No ensino de número 3, a gente viu um gráfico onde ele mostra lá a sequência da revelação. Deus Pai, Deus Jesus Cristo ao anjo, e do anjo a João, e de João a nós, aos servos. Então a gente fez essa missão, a gente viu esse gráfico para que a gente pudesse entender as revelações, por onde, como foi essa escala da revelação divina. No dia do Senhor, esta expressão se refere em várias outras mensagens ao dia em que Deus visitava o homem para castigar os malfeitores. Mas o sentido mais provável aqui é o dia especificamente dedicado ao Senhor no louvor dos santos. No Novo Testamento, já sabemos que o primeiro dia da semana é o dia que ganhou o seu significado especial com a ressurreição de Jesus. Se tornou o dia principal de adoração. Neste dia, os cristãos primitivos se reuniam para participar da ceia do Senhor. Um exemplo é no livro de Atos, capítulo de número 20, versículo de número 7. E aproveitavam o mesmo dia para outros trabalhos importantes, como a coleta para ajudar os irmãos necessitados. Referência lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo de número 2. E ouvi por trás de mim grande voz como de trombetas. João ainda não identifica a pessoa que falou, mas deixa bem claro que a voz foi forte e impressionante, lembrando-nos especialmente da aparição de Deus
no Monte Sinai, no livro de Êxodo, capítulo de número 19, versículo 16 ao 19. Deixa eu só abrir aqui, irmãos, para a gente fazer a leitura. 19, 16. E ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios. Uma dessas nuvens cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levantou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele, e em chamas de fogo dele subiam fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. É a referência de como o exemplo da voz que João ouve quando o Senhor o chama. Nas próprias identificações do escritor, João ainda não identifica a pessoa que falou, mas deixa bem claro que a voz foi forte e impressionante, lembrando-nos especialmente da aparição de Deus no Monte Sinai. É a menção que a gente acabou de ler. Capítulo de número 1, versículo de 11. O propósito da grande voz aqui foi ordenar a João o que fazer a respeito das coisas que ele veria. No versículo 11 em específico, ele deveria: escreve em um livro e mandar às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No 12, vi 7 candeeiros de ouro. Antes de enxergar a pessoa que falava com ele, João viu 7 candeeiros ou candelabros de ouro. No Velho Testamento, eles mantinham aceso no tabernáculo o candelabro de ouro com 7 lâmpadas ou 7 velas, que servia para iluminação. Referência lá em Números, capítulo 8, versículo de 1 ao 4, Êxodo 27, versículo 20, versículo 35, 14, capítulo 35, versículo 14, capítulo 39, versículo 37, Levítico 24, 2 e 4, 2 Crônicas 13, versículo 11, e Hebreus 9, versículo 2. São vários os exemplos onde tinha o candeeiro ou candelabro aceso para iluminar e para a presença do Senhor. Em Levítico 24, versículo 2, 2 Crônicas, onde eu li, né? E Hebreus, na visão de Zacarias, no capítulo de número 4, encontramos um candelabro de 7 lâmpadas. O texto mostra que o poder vem do Espírito de Deus por meio de seus servos ungidos. Livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6 ao 14, que os olhos de Deus percorrem a terra. Na visão de João, Jesus identifica os 7 candeeiros no versículo 20 como as igrejas. Essa questão aqui dos olhos, do fogo, das lâmpadas, do candeeiro, a gente vai ver aqui mais na frente, irmãos. Por isso que eu não vou focar muito nela, que vocês vão entender mais aqui à frente. Ela vai ter uma representação como os olhos de Deus que tudo vê.
E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. A posição de Jesus no meio dos candeeiros sugere a sua comunhão íntima com o seu povo. Jesus anda no meio das igrejas, realmente, fazendo o seu tabernáculo entre os seus servos. Filho de homem, ou filho do homem, é uma expressão usada frequentemente nas Escrituras para identificar os homens, simples seres humanos. Em Jó 25:6, capítulo 35 e versículo 8, Salmo 144, Isaías tornou um significado especial no livro de Ezequiel, no qual Deus repetidamente usou esta expressão para identificar o profeta Ezequiel. Veja lá no capítulo número 2, versículo 1 ao 8, capítulo 4 e versículo 16. Vamos abrir para a gente acompanhar o livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo número 2. Ezequiel 2, 1 ao 8. E ele me disse: Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje ele e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo, quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que os cerquem espinheiros, espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los. Embora sejam uma nação rebelde, você lhes fará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que digo, não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou dar a você. Então, no texto, a expressão filho do homem, o Senhor usa para expressar, de forma simbólica, o ser humano. A expressão aparece mais de 90 vezes só em Ezequiel. Daniel foi chamado de filho do homem em Daniel 8:17. Mas ele viu numa visão como filho do homem que veio do céu, chegou ao ancião de dias e recebeu o reino e o domínio eterno. Em Daniel 7:13-14, que vai dar as visões de Daniel que foram reveladas dos fins dos tempos, a primeira revelação de Deus do final dos tempos. A
Assim percebemos que até o final do Antigo Testamento a expressão ganhou dois outros sentidos mais específicos e identificou um homem chamado para um papel especial de relevar a palavra de Deus. E mais ainda, identificou o eterno Rei soberano sobre o reino de Deus. Jesus tomou para si esta descrição com toda a autoridade inerente nela. De Mateus 8, versículo número 20, tem a passagem, a referência das menções, e outras partes do livro também. Os irmãos marcam, depois faz a leitura, lá, compara o texto. Todos os quatro relatos do Evangelho empregam esta expressão com bastante frequência para identificar Jesus. O Evangelho de João, que nos interessa especialmente por ser do mesmo autor do Apocalipse, usa o termo para destacar as qualidades essenciais de Jesus Cristo. Ele veio do céu e voltaria para lá. Capítulo de número 3, versículo 13 de Apocalipse. E o céu e o acesso ao céu. Capítulo 1, versículo de 51. Ele seria levantado para salvar. Capítulo 3, versículo 14. Tem toda a autoridade. Ele dá a vida eterna. Ele, sendo divino, se sacrificaria conforme a vontade do Pai. A morte dele serviria para a glória dele mesmo e do Pai. Lucas atualiza nossas informações sobre o Filho do Homem quando diz que Estevão o viu no céu, à destra do Pai. Referência ao livro de Atos, capítulo 7, versículo 56. Quando João viu um semelhante ao Filho do Homem, ele viu uma imagem até humana, mas com todas as características do poderoso Rei eterno e Salvador do mundo. Até porque, vamos voltar bem aqui, para dar uma explicação. Pelo Senhor, a gente sabe, a gente lê as Escrituras, a gente lê a Bíblia, a gente sabe que o Senhor é Espírito. Mas por que o texto ele ressalta que João o vê como semelhança em forma humana? Porque eles conheceram, eles tiveram convívio com o Senhor em forma humana. Como eles iam conhecer a Cristo, ver uma forma, uma luz no céu, ia ser apenas só mais uma luz. Então o Senhor se revela para os seus servos como homem, para que eles o reconhecessem e soubessem que se tratava dele, do Senhor. Vestes, talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. Vestes desciam até os calcanhares e uma cinta de ouro. Algumas pessoas acham isso uma referência ao sacerdócio. Lembra que o Senhor, que Jesus foi o único que cumpriu todo o sacerdócio da terra. Então, alguns estudiosos creem que essa simbologia do cinto e da vestimenta até os pés, ela seja referente ao mais alto nível de sacerdócio. Tem como exemplo no livro de Êxodo 28, versículo 39 e 40. Levítico, capítulo 8, versículo 7. Em comentários extra-bíblicos, José e Ederson Schein, pelo menos, dá a ideia de um ofício de autoridade e poder.
foram os que comentaram que tem a hipótese da representação da vestimenta e da cinta sobre o seu peito ser da mais alto escalão do sacerdócio. A sua cabeça e cabelos eram brancos. Possível significado inclui a idade, como referência em Isaías 46, versículo de número 4. Eternidade, neste caso, Daniel, capítulo de número 7, versículo 9. A pureza, referência com Salmo 51, versículo 7, e Isaías 1, 18. A sabedoria e a honra, Levítico 19, 32, Provérbios 16, 31, capítulo 20, 29, versículo 29. Obviamente, Jesus possui todas essas características. São representações referentes aos cabelos brancos. Então, temos todas essas referências na Bíblia também. Isaías, Daniel, Salmos, Isaías, Levítico, Provérbios, são todas referências que davam de pureza, eternidade, sabedoria e honra, e vida eterna. Representação também de idade, só que a idade ela vai vir também agregando como sabedoria, né? Que quem vive muito, que já tem uma certa experiência, já tem um certo tempo de vida, um certo conhecimento. Então são significados. Quando a Bíblia lá aparece, cabelos eram brancos como neves, né? Que é o que no texto lá cita, que os cabelos deles eram brancos como neve. Os olhos como chama de fogo. Os olhos de Deus então em todo lugar, estão em todo lugar. O significado, quando se trata lá, os olhos como chama de fogo, tem um significado. Os olhos de Deus estão sobre todos os lugares. Se quiser riscar, tem referência no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, Jeremias 32, versículo 19. São atentos aos seus servos, mas também vigiam as nações. Os olhos do justo rei dissipam o mal. Aí estou pondo as referências, irmãos, mas depois vocês fazem as leituras que tem aqui à frente, tem o que essas referências bíblicas elas estão dizendo lá. Os olhos do justo rei dissipam o mal. Todos estes temas se tornam fundamentais no Apocalipse. Este elemento específico, como algumas outras características dessa visão do Filho do Homem, vem de Daniel, capítulo 10, versículo número 6. Os olhos de fogo penetram, vendo tudo o que o homem faz, e julgam, castigando os ímpios e protegendo os fiéis. O pastor passou aqui um ensino da hierarquia dos anjos. Eu não vou lembrar, pastor, qualquer um só vai lembrar. Qualquer um anjo que é cheio de olhos. O senhor lembra qual que é o anjo? O Ofanins? Que era o anjo que ficava mais próximo do trono de Deus, né? Este anjo, quando você vai fazer algumas menções dentro da Bíblia, este anjo ele é o anjo responsável por enxergar os 4 cantos da terra. Os olhos que tudo vê. Então o olho, a simbologia lunática dos peianos, algumas coisas
mas magia negra tem um olho que tudo vê, da parte da magia negra. E quando eu falo que o anjo tem os olhos que tudo vê, todo canto, mas são da parte do trono de Deus, que nada pode ficar encoberto que Deus não possa ver. Porque esse anjo, ele tem como explicar que os anjos que estão próximos do trono de Deus é o Espírito do Senhor que se divide. Quando a gente vai aprofundar um pouco mais no estudo, o Senhor ele não tem somente um Espírito Santo. No estudo mais para frente a gente vai ouvir que o Senhor se divide em 7 Espíritos e não só em 3. É o Pai, o Filho e o Espírito. Mas especificamente quando se trata do Espírito, se trata do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo do Senhor ele não se divide apenas no Espírito Santo. Quando a gente começar a aprofundar um pouco mais no texto, a gente vai ver que tem mais Espíritos, que são um total de 7 Espíritos do Senhor. A gente fez até uma menção uma vez de que o Senhor, se ele divide o seu poder entre Jesus e o Espírito Santo, porque os anjos, ele não tem como Deus conversar com os anjos, ter um diálogo, uma proximidade dos anjos, sem os anjos poderem enxergar, sem os anjos poderem tocar os pés, aonde está a glória do Senhor. Então o Senhor divide o seu poder em 3, para que o seu agir, o seu manifestar, ele fique mais simplificado ao nosso meio. Porque como o Senhor, ele poderia vir para falar conosco, sendo que o nosso corpo, ele não aguenta nem mesmo a presença de um anjo. Como o Senhor, na sua infinita glória, se aproximaria para conversar conosco. Era morte. Então o seu poder, ele se divide em 3, para que haja um escalão e que ele consiga ter esse diálogo com os seus servos. Os pés semelhante a bronze polido. Lembramos dos pés dos seres viventes servindo a Deus na visão de Ezequiel, e do homem vestido de linho na visão de Daniel. O homem vestido de linho é o homem que aparece sobre o rio, que dá lá, que é o anjo Gabriel. O anjo Gabriel se apresenta para entregar as revelações do fim dos tempos a Daniel. Quando ele se mostra para Daniel, ele também vai citar esse, deixa eu ver esse aqui atrás, dia do Senhor. Ele fala que no dia do Senhor, ele entrega as revelações a Daniel do fim, de quando o Senhor Jesus ele seria crucificado. E anjo Gabriel ele cita: o dia do Senhor está próximo. Ele estava citando que Jesus viria e seria crucificado. Por isso ele cita lá como o dia do Senhor está próximo, entregando a Daniel as revelações que Daniel ainda não tinha vivido. Frequentemente os profetas apresentam imagem de Deus ou de seus servos, calcando aos pés os seus adversários. Em Isaías 41, versículo 2, Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 12. Pés metálicos sugerem a força para esmagar os inimigos. Então aqui nós temos o significado da tradução lá da Bíblia, quando fala os pés semelhante a bronze polido, que é pés metálicos, sugerem a força para esmagar os inimigos.
Amém? Tem referências também lá no livro de Daniel. Daniel, Miqueias, os irmãos estão com o material. Voz de muitas águas. Qual o significado de voz de muitas águas? Mais uma vez, voltamos à visão de Daniel. Lá em 10, versículo 6, veja também os comentários acima sobre a grande voz do versículo de número 10. Jesus fala com voz de poder e autoridade. O barulho de muitas águas. Ela dá um barulho, aquele coisa de temor, de algo poderoso, algo forte. Veja que todos já passaram por um lugar de correnteza forte ou cachoeira, todos já chegaram a ver o barulho de água, de muitas águas. Então é um barulho que ele passa autoridade, passa um soar de poder, de temor. Tinha na mão direita 7 estrelas, identificadas no versículo de número 20, como os anjos das 7 igrejas, os mesmos que recebem as cartas no capítulo de número 2 e 3. Quando pensamos na distância imensa entre as estrelas no céu, esta imagem sugere a enormidade de Jesus. Segurar as 7 estrelas das igrejas na sua mão mostra o seu poder para fazer com as igrejas como ele, na sua justiça decidir. Então, as estrelas, a gente vê que tem a representação das igrejas, certo? 7 igrejas, as 7 estrelas, vai estar lá no versículo de número 20. As estrelas, o próprio livro, quando a gente fez a leitura, ele mesmo se explicou e já falou que se tratava das estrelas. Da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Certamente representa a palavra de Deus. Tem referências lá em Hebreus, no livro de Salmos, Isaías e Provérbios, destacando o seu poder para julgar, castigar e destruir. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Nada surpreendentemente, aqui, Jesus como a luz do mundo é um dos temas espalhados pelo Evangelho de João. Tem as referências bíblicas. 3 dos apóstolos viram a glória resplandecente de Jesus no monte da transfiguração. Tem um exemplar no livro de Mateus, capítulo 17, onde eles vão testemunhar a transfiguração do rosto de Jesus. E Saulo de Tarso viu esta mesma glória numa luz mais resplandecente que o sol. Tem lá as Estações de Atos, capítulo 26. Jesus orienta João sobre a sua mensagem. Depois de olhar para a impressionante figura de Jesus, João reagiu como outros que tiveram encontros com Deus no passado. Ele caiu como morto, não sabendo o que esperar do Filho de Deus. As orientações dadas por Jesus explicam o motivo de descrever o livro de Apocalipse. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Apesar de João ser um dos companheiros mais íntimos de Jesus durante o seu ministério terrestre, ele mostrou reverência absoluta para com Cristo. Ele reage com respeito e temor diante de Jesus. Ele acabou de ver Jesus pronto para julgar. Vamos dar uma pausa bem aqui. Lembra quando eu citei
que João, ele recebe as visões e o anjo mostra a ele o livrinho e o livro da vida. Mas sobre o livro da vida, sobre o livrinho, tinham 7 selos. E ele não via ninguém digno para abrir os selos. Então o anjo volta a João e fala assim: acalma-te, que o Cordeiro, ele venceu a morte e ele é digno de abrir os selos. Glória a Deus. Não tem citação de qual foi o anjo que entrega as revelações. Não que eu saiba até agora. Jesus pronto para julgar. Esta é a expressão que a Bíblia nos entrega de Jesus Cristo como um cordeiro que venceu a morte e caiu como morto. Compare a reação de Isaías a uma visão semelhante. No livro de Isaías, capítulo 6, versículo 5, como nós todos devemos reagir a Cristo. Não devemos nos prostrar diante dele com respeito absoluto. Aqui são 2 perguntas que cada um de nós tem que fazer para nós mesmos. Assim como nós devemos nos autoexaminar para tomar a ceia, essas 2 perguntas aqui nós devemos nos fazer todos os dias. Como nós todos devemos reagir a Cristo. Não devemos nós prostrar diante dele com respeito absoluto. Por que eu falo aqui que essa pergunta nós devemos nos fazer? São perguntas óbvias, com respostas que teriam que ser óbvias. Mas muitos hoje estão anunciando o Evangelho que não foi Cristo que pregou. Como que essas pessoas estão se portando diante deste Cristo? Como que eles estão se apresentando com devido respeito a este Cristo? Então, por isso que aqui eu sinto assim que cada um de nós devemos fazer essas perguntas para nós mesmos. Porque assim como nós devemos perguntar para nós mesmos se nós estamos aptos a ceiar, a participar do corpo e do sangue de Cristo, nós também devemos nos perguntar como nós devemos nos portar diante da presença dele. Qual a presença dele, irmãos? No momento que vocês se param para orar, para buscar a sua face, para vir o adorar. Eu creio que aqui todos passam por momentos difíceis, momentos de dificuldade, mas no momento que você entra naqueles portões, essas dificuldades, elas têm te acompanhado aqui para esse leito, aqui para esse assento. Elas têm tirado a sua atenção, o seu foco da mensagem, da palavra, dos ensinamentos. Então esse é o prostrar diante de Deus. Você tem que estar disposto a receber, a ouvir o que Ele tem para falar contigo. A partir do momento que você não está apto para ouvir, para receber, que aqueles problemas, as dificuldades, traumas do dia, tem gente que sofre de ansiedade, depressão, e esses problemas tiram a paz e atrapalham o agir do Espírito. Às vezes o Espírito Santo está querendo falar contigo, mas aquela voz, aquele os pensamentos negativos, ele tira a sua atenção da presença de Deus. E você vem para a igreja triste e volta para casa mais triste, porque você veio para buscar uma resposta e não recebe a resposta de Deus, porque a sua cabeça estava ocupada com as tribulações do mundo. Porém, Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Jesus não veio para condenar João, seu mensageiro escolhido. A mão estendida oferece conforto, e as palavras trazem alívio. Viu a importância de adentrar as portas do templo, adentrar a presença do Senhor?
ela tem uma importância tamanha que a palavra do Senhor, ela oferece o conforto e alívio. Às vezes aquele problema está tão grande, não tem um rumo, não tem uma saída. Lá em casa nós estamos passando, mas tem momentos que a gente pensa que Deus não está com a gente, porque a gente vê tudo se afunilar de um lado, de outro, você não vê saída, não vê para onde estender a mão. E a gente tenta buscar as forças do nosso braço, e aí mais uma vez a gente cai. Mas nem pelos nossos problemas, nossas limitações, nós temos deixado esses problemas afastar a gente de Deus. Eu sou o primeiro e o último. Jesus afirma a sua identidade e a divindade com a mesma força de expressão usada no versículo de número 8 do capítulo de número 2, capítulo de número 22, versículo 13 do livro de Apocalipse. É uma afirmação de divindade usada por Isaías. A aplicação desse termo a Jesus é uma das muitas provas de sua divindade. Qualquer pessoa ou doutrina que negue que Jesus é Deus, necessariamente o trata como um mentiroso, pois ele mesmo alegou ser divino. Vou fazer uma menção aqui, irmãos, não sei se é certo, mas eu vou fazer isso mesmo. Tem um cantor gospel que afirma que Jesus Cristo, ele não é Deus. Tem um cantor gospel que ele prega em vários vídeos dele, em podcasts, em debates, que ele afirma que Deus não é filho do homem, é filho do Espírito Santo. Ele faz várias menções que tiram a própria glória de Deus, de Jesus Cristo. Então aqui, nessa menção, eu sou o primeiro e o último, onde Jesus afirma a sua eternidade, e ele mesmo se alegou ser divino, um mero homem. Fazer uma citação de que Jesus não é Deus, que ele é filho do Espírito Santo e não do homem, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Séculos dos séculos não tem fim, é eterno. Jesus vive eternamente, mas é o mesmo que esteve morto. A morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo são fatos fundamentais do Evangelho. Ele morreu pelos nossos pecados e vive para nos governar e ajudar. Estive morto, ele diz, a morte não segurou Jesus, esteve de fato e de grande importância ao cristão. Paulo argumenta que se Jesus não nos salvou dos pecados do passado pela sua morte, ele é capaz de fazer muito mais para nos preservar pela sua vida. Que mensagem necessária para discípulos perseguidos, Jesus morreu, mas ele vive. Nós podemos morrer até pela fé em Cristo, mas viveremos na eternidade e na glória com o Senhor. São as promessas que o Senhor nos deixou, que aquele que perseverar até o fim, esses terão parte com Ele na sua glória. E tenho as chaves da morte e do inferno. Na Bíblia de vocês, quando nós fizemos a leitura lá, está Hades ou inferno? O senhor lembra do inferno?
Hades, né? Hades tem a mesma interpretação por inferno. Já viram em alguns filmes o deus Hades? É o deus do inferno. A mesma tradução. Hades a interpretação é inferno, e o deus Hades é o deus do inferno. É o mesmo significado. Jesus não apenas escapou do sepulcro, ele venceu a morte e o inferno. Ele tem as chaves na mão. Ele não permitirá que seus servos sejam presos eternamente na morte. Quando fala que Jesus tem a chave do inferno, o que vem à cabeça de vocês? Jesus tem a chave do inferno. Antes de Jesus vir morrer por nós, nos livrar dos nossos pecados, lógico, se a gente quiser, e a gente gerar sobre nós o fruto do arrependimento de nossos pecados, quando tem essa expressão que o Senhor tem a chave do inferno, é mesmo que Ele tira o poder de Satanás da condenação eterna de nossas vidas, porque Satanás ele tinha total poder sobre nossas vidas antes da morte de Cristo. Nós éramos condenados direto para o inferno. Nós não tínhamos chance de arrependimento, não tínhamos chance de salvação. Jesus vem, morre por nós, paga os nossos pecados na terra, para que nós pudéssemos ter a chance do arrependimento e a chance da salvação. Por isso Jesus tem a chave do inferno, porque se Ele não tivesse um controle do inferno, todos nós seríamos condenados ao inferno. Nós não teríamos a chance de salvação, de se arrepender de nossos atos. Entenderam? Então aqui é uma mensagem de conforto e confiança para os fiéis. Tem os exemplos lá no livro de Hebreus e no livro de Colossenses e João, no livro de 1 João. Escreve, pois, coisas que viste, e as que são, e as que lhe hão de acontecer depois dessas. O papel de João é de transmitir uma mensagem. Jesus falou para ele começar no início da revelação, as coisas que viste, continuar através da cena daquele momento, as que são, até as outras visões que significariam no livro, que seguiriam no livro, as que hão de acontecer. João fez exatamente isso, até escrevendo a responsabilidade de Jesus, que Jesus lhe deu naquele momento. Então, o anjo do Senhor, por intermédio de Deus e de Cristo, ele ordena que João escrevesse tudo que fosse mostrado e revelado, como as cartas do Senhor, como as coisas que estavam acontecendo e as que iriam acontecer, como do futuro, soar da trombeta, primeiramente a abertura dos selos, o soar das trombetas, o derramar das taças, que é o furor de Deus, e o julgamento dos justos. O mistério das 7 estrelas era um mistério, mas agora se tornou manifesto. Não podemos errar esta interpretação, porque Jesus claramente fala que as 7 estrelas representam os anjos das igrejas. Alguns interpretam como bispos ou pastores das igrejas, mas o texto não apoia tal explicação. A palavra anjo quer dizer mensageiro e pode se referir a mensageiros do céu. Mateus 24, versículo 36, ou a homens que servem como mensageiros. Lucas 7, versículo 24,
O papel destes anjos era, obviamente, de transmitir a mensagem de Jesus às respectivas igrejas. A fonte da mensagem, Jesus, e o século e o seu conteúdo, as cartas e o livro todo, são muito mais importantes do que os mensageiros usados para transmitir a revelação divina. Os 7 candeeiros, os candeeiros que devem transmitir a luz da presença de Deus, são as 7 igrejas. A igreja composta por santos deve transmitir a luz de Deus no mundo. Em Mateus, tem a referência em Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16. Viu que o candeeiro, que é esse finalzinho, são as 7 igrejas. A igreja é composta por santos. Santos são os fiéis, os membros, aqueles que seguem a doutrina, que seguem fiel a palavra do Senhor, devem transmitir a luz de Deus no mundo. Então nós temos agora esse papel, essa representação de candeeiros. Candeeiros, lá no texto, ela tem uma representação das igrejas. Igreja no qual são compostas por santos, pelos santos. Santos somos nós. Então nós todos formamos, que somos um corpo, formamos a igreja, a noiva. E nós temos o dever de transmitir a luz de Deus sobre o mundo. Nós temos que ser o exemplo, onde muitos nós não somos. Olha, nós temos questionários, irmãos. São perguntinhas que tem como base em tudo que nós lemos aqui. Lembra quando eu pedi para marcarem lá no texto algumas palavras-chave? Essas palavras-chave, essas qual nós lemos aqui, que na apostila estão marcadas em negrito, estas palavras são as palavras-chave lá do versículo 9 ao 20. Então é a explicação de todas as citações de palavras-chave do livro de Apocalipse, do capítulo 1, do versículo 9 ao 20. Esse material aqui, todas essas palavras são as palavras-chave com interpretações do capítulo. Eu achei muito interessante o que nós estamos vivendo hoje no nosso dia a dia. Nós começamos aqui, o pastor colocou esse propósito aqui do estudo do Apocalipse. Estão acontecendo muitos eventos no mundo que chamam bastante atenção. Estamos seguidos da morte do Papa, onde muitos são devotos, lunáticos por isso, e ao mesmo tempo nós estamos passando por um período de uma grande possível uma crise financeira. São 2 países de primeiro mundo brigando por impostos, onde países estão anunciando guerra, os Estados Unidos enviando forças para tomar território. Então é um período que, mesmo que o povo fala que a palavra do Senhor é controversa, que desde o princípio o povo ouve falar da vida do Senhor, ouve falar dos sinais que são citados no livro de Mateus, capítulo 24. Então esses sinais eles têm se intensificado cada vez mais. A coisa mais rara eu ouvi falar é onde os Estados Unidos se envolverem em guerra, aonde agora nós estamos vendo agora ele sendo o principal causador de conflitos, anunciando. Então, são coisas simples de se resolver, mas são países que não estão dispostos a dar o braço a torcer. Nós sabemos que na própria Bíblia vai falar de um apagão, de escuridão que acontecerá, mas isso será na abertura dos selos,
onde acontecerá um apagão, e nós passamos agora, esses dias para trás, alguns países tiveram um apagão total, sem internet, sem nada de energia elétrica. Agora, aqui quando a gente tem uma falta de energia, uma queda de energia por algumas horas, já é ruim. Agora você imagina ficar dias sem países inteiros, sem energia, sem internet, sem meio de comunicação, postos fechados, mercados, farmácias, tudo fechado. Então, são vários alertas que estão acontecendo ao torno do mundo, que, querendo ou não, chama a nossa atenção. E como que o povo está se preparando para esses dias? Porque são fenômenos que, quando a gente chegar no certo nível do estudo, a gente vai ver que estes fenômenos, quando se aproximarem, que tiver à tona do anticristo, são um período que vai passar muito rápido, em questão de anos. Então, o período do reinado da besta é 7 anos, mais o período do castigo, do furor de Deus, eu creio que vai ser, não chega a esse período também, mais 7 anos, que acontece, eu creio que vai acontecer bem mais rápido do que esse fenômeno. Aí agora vocês se imaginam que a Bíblia vai falar que o anticristo ele aparecerá num período de crise, num período de bastante perseguição, tribulação, países já estão proibindo o Evangelho, proibindo a mensagem de Deus. Aí agora a gente acabou de sair de uma pandemia e agora já tem rumores de países de primeiro mundo se enfrentando. Se isso vira uma guerra, Deus, tem comentários de que estamos próximos a vivenciar uma terceira guerra mundial por causa desse acontecido. Eu não creio que pode chegar, mas também não duvido. Agora imagina um mundo viver uma terceira guerra mundial. É o pontapé inicial para as revelações do Senhor acontecer. Quer dizer que a terceira guerra mundial vai acabar com o mundo? Não, porque ela vai pular todo o princípio da Bíblia, que fala que é um período de tribulação, um período de dificuldade, período de fome, que o anticristo ele se levantará com um falso reinado, com um falso tratar de paz. Falso tratar de paz é o que países, mundo, que estão em guerras, em conflitos, ele se levanta para levar paz, para levar um tratado de paz sobre esse povo. Então é muita coincidência, é muita, vamos falar, como se fosse um aviso para que o povo ficasse mais atento. Agora, como que o cristão ele está preparado para esse dia chegar? Eu vi um vídeo africano de uma peça de teatro, onde alguns homens eles mostravam alguns relatos como se fosse mostrado naquela novela do Apocalipse. Eles pegavam uns cristãos, colocavam de joelho, colocavam um facão no seu pescoço e falavam para eles negar a Cristo. E perante aquela pressão toda, algumas pessoas, alguns cristãos, eles negavam a Cristo e eles podiam se levantar e sair. Mas na peça tinha um homem que ele começa a louvar, a cantar. Agora vocês se imaginam, o povo hoje ele tem se trocado, tem abandonado o Evangelho, tem abandonado o Cristo por uma dificuldade, por uma doença, por uma bênção que não recebe, por uma oração que é pedida de libertação por um familiar, por um parente, um casamento frustrado. O povo está abandonando o Cristo. Se o povo não está suportando as dificuldades, as lutas do nosso dia a dia, como que vai suportar a tribulação? Como que vai conseguir a salvação a preço de sangue se não está suportando nem mesmo as tribulações com o Espírito? Como vai suportar sem o Espírito?
Então é isso que nós devemos nos preocupar. Como que nós estamos entrando, ansiando, nós abrimos nossas bocas e falamos assim: nós estamos te esperando, Senhor. Então nós anunciamos que nós estamos esperando o Senhor, nós estamos nos sujeitando a estes acontecimentos vindouros. E será que nós estamos preparados para viver isso? Fica com essa pergunta: como que a nossa mente, como que a nossa vida, ela está se preparando para a vinda do Senhor? Amém? Agradeço a oportunidade.